dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que sim, a gente sabe que tá aí assistindo a 3 filmes do Oscar por dia para chegar no domingo e pagar de crítico de cinema, ser um enganador igual a nós dois aqui. Eu sou o Júlio Black, ela é Graciele Nocelli, estamos de volta para comentar os lançamentos do cinema em Juiz de Fora nesta quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2020. Graça, estamos aí na vibe do Oscar, 4 estreias nessa semana, 2 delas com indicações ao Oscar, correto? É 6 de fevereiro, tem que voltar. Você falou 6 de janeiro. Falei 6 de janeiro? Dia 6 de janeiro de 2020. Repetindo então essa parte, dia 6 de fevereiro de 2020. Muito obrigado aí por me corrigir, Grace. Tudo bem? Quais são os lançamentos da semana? Tudo jóia, Júlio. Olá pra galera que tá aí nos acompanhando. Nós temos 4 estreias, né? Sendo que 2 delas estão aí na lista de indicados ao Oscar. A principal, Jojo Rabbit, e também o drama O Escândalo. Além disso, teremos a aventura, esse aqui eu tenho que ler, Aves de Rapina, Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa. Gente, é muito, não dá pra decorar. E também o documentário Uma, Luz do Himalaia. Então são essas 4 estreias, mas lembrando que também tá rolando outros filmes do Oscar, quem quiser ficar ligado aí, né, Júlio? Isso, até dar aqui passar rapidinho então. No total são 8 filmes concorrendo ao Oscar, que estão em Juiz de Fora, em exibição, pelo menos na quinta e sexta-feira. Que o Jojo Rabbit e o Escândalo estreiam nesta quinta, continuam em cartaz 1917 e Adoráveis Mulheres, e no UCI, nesta quinta e na sexta-feira, a gente tem as reexibições de Coringa, Era Uma Vez em Hollywood, Ford vs Ferrari e também Parasita. Ou seja, para quem perdeu esses filmes quando eles foram lançados meses atrás, é uma oportunidade aí de conferir nesta quinta e sexta-feira e também emendar com os lançamentos os filmes que continuam em cartaz. Então vamos falar aí dos 2 filmes, ô Graça. Começando com Jojo Rabbit, que eu vou ser honesto, eu vou ser sincero, se você não chorar com esse filme, é óbvio que você vai rir também porque tem comédia, mas se você não chorar com esse filme em algum momento, você é uma pessoa sem coração, porque o filme é sensacional, é emotivo, sabe ser irônico, tem drama, tem momentos de suspense, de terror. Ele lida com um tema muito complicado que é o nazismo, mas assim de uma forma muito interessante. Lembrando que é um filme que é adaptação de um livro que se chama O Céu que Nos Oprime, que foi escrito pela Christine Leunan, foi lançado recentemente no Brasil e que ganhou então essa versão no cinema do Taika Waititi, o diretor neozelandês, que a galera deve conhecer por Thor Ragnarok, mas que também fez 2 filmes ótimos, que são A Incrível Aventura de Rick Baker e O que Fazemos nas Sombras. E tá aí com esse longa. Grace, assim, eu vou falar um pouquinho da história, mas quero saber qual a sua expectativa, porque a gente aqui durante a semana, eu já falei um monte do filme, qual que fica a sua expectativa? É um filme que eu tô querendo correr pro cinema logo para poder assistir. A gente sabe que trata de um tema delicado, mas de uma forma que eu acho que vai tocar o coração de todo mundo aí, né? Mostrando, porque a gente sabe que a ascensão do nazismo ocorreu exatamente por um movimento que era incutido desde a infância, adolescência, desses alemães entendendo aquilo como um caminho certo. Então acho que o filme vai tratar isso de uma forma interessante. Sabemos que Scarlett Johansson está brilhante no papel, que rendeu uma indicação ao Oscar. Um Oscar para ela, por favor. Que também está concorrendo como melhor atriz, né? Então, quem sabe ela não leva aí. Eu tô curiosíssima. Eu acho que o que tá todo mundo falando, eu li que o pedido de adaptação foi da mãe do diretor, isso, né? Então acho que aí mais um motivo para ele dar uma caprichada. Eu tô bem curiosa, Júlio. Pois é, vamos falar então um pouquinho da história. Ela acontece no final da Segunda Guerra Mundial, quando a guerra já está perdida para a Alemanha, só que o governo nazista ainda continua com aquela
campanha de tentar enganar a população de que está tudo bem, de que eles vão vencer a guerra. E o personagem principal é o Jojo Belzer, que é interpretado por um menino muito bom que é o Roman Griffin Davis. Ele é um guri de 10 anos que sonha fazer parte da juventude hitlerista, tanto que ele, logo no início do filme, aparece ele num campo lá, junto com uma criançada, um campo de treinamento. Olha só o absurdo, que é exatamente para treinar crianças de 10, 11, 12 anos para a guerra e também fazer toda aquela lavagem cerebral de falar que o judeu tem chifre, dorme pendurado à noite igual ao morcego, tudo que vocês podem imaginar de errado está naquilo ali. E ele é tão fanático pelo nazismo, ele tem tanta adoração pelo Adolf Hitler, que o amigo imaginário dele é justamente o Adolf Hitler, que a gente sabe que é a criatura mais abjeta do século XX, o ser humano mais desprezível. E que, por uma dessas ironias, é interpretado pelo Taika Waititi, que é o diretor, que, como a gente falou, é neozelandês, ele é descendente de maores, judeus e russos, ou seja, tudo que o Hitler poderia odiar, e ele tem toda essa questão, esse fanatismo, e a mãe dele, que é interpretada pela Scarlett Johansson, ela secretamente faz parte de um movimento que tenta mostrar para a população exatamente o quanto que a guerra é errada, o quanto que os nazistas, os alemães já perderam a guerra. O pai dele está sumido há algum tempo, que ele tinha ido lutar na Itália e sumiu, tanto que os outros meninos falam para ele que o pai dele é um desertor. E no meio disso tudo, ele descobre que a mãe está escondendo uma adolescente judia lá numa parede falsa da casa deles, que é interpretada pela Thomasin Mackenzie. E aí o que é que acontece? Ele fica nessa dúvida entre seguir a ideologia que ele acredita, que daí ele teria que entregar a menina para as autoridades, só que isso ao mesmo tempo representaria ele ter que entregar a própria mãe, porque se a menina está escondida lá, é a mãe que está escondendo, a mãe seria presa, julgada, executada. Pode destacar também que o filme tem um elenco muito bom. A gente tem o Art Yates, que é um garoto que faz o melhor amigo do protagonista. Tem o Sam Rockwell, que é uma espécie de comandante do exército lá na cidade em que eles vivem, mas que é meio pirado das ideias. O Alfie Allen, que é o assistente dele, que era o Theon Greyjoy em Game of Thrones. E para terminar, a Rebel Wilson, que é aquela atriz comediante que todo mundo conhece também, que está com um papel ótimo. E tem 6 indicações ao Oscar. A gente pode destacar melhor filme, atriz coadjuvante para Scarlett Johansson e também roteiro adaptado. Só completando, Júlio, eu acho que vale a pena falar, quando a gente comentou aqui de Oscar, que a nossa aposta, a minha, a sua e do Del também, que participou do programa, é que a premiação seja pulverizada. Então, assim, quem sabe aí, né, o Jojo Rabbit pode levar e pode surpreender levando bastante coisa, né? E falando do drama Escândalo, conta pra gente aí o que acontece. Okay. Não o que acontece, mas sinopse. A sinopse, o básico, né? Também é outro filme que me bateu muito forte. É um filme baseado em fatos reais, recentes. Um escândalo que aconteceu na Fox News, aquela emissora de TV de notícias ultraconservadora que tem nos Estados Unidos, que um grupo de jornalistas da emissora começou a denunciar por assédio sexual justamente o comandante da emissora, o cara que criou todo o conceito da Fox News, etc. e tal. O filme ele mostra então todo esse processo, e assim que a gente vê, Graça, que eu acho que é uma coisa muito interessante nesses tempos que a gente está vivendo, é como que no ambiente de trabalho, e até mesmo no ambiente desse de jornalismo, que a gente sempre fala, essas questões que o jornalismo sempre está procurando fazer um trabalho pautado pela ética, etc. e tal, como a gente pode ter realmente pessoas que abusam do poder que tem. O filme mostra, por exemplo, que o John Lithgow, o personagem dele, aproveita a sua posição para elogiar o corpo das mulheres, pedir para elas levantarem um pouco a saia para ver as pernas delas, para ver se elas são ideais para trabalhar na televisão. Tem toda uma política de que elas só podem trabalhar de vestido, nenhuma delas pode trabalhar de calça comprida. E até mesmo quando começam as primeiras denúncias de assédio,
isso é visto como um absurdo, aquilo não, isso jamais aconteceria, o cara jamais faria isso, sendo que durante o filme, além desse assédio, a gente vê tanto ele quanto outros personagens assim fazendo comentários sexistas, machistas. Então eu acho que é muito importante o filme, assim, o filme em si, a história, o roteiro, como se desenrola é até algo mais tradicional, até que lembra um pouco o Spotlight, se não tem nenhum arroubo de estilo, mas é um filme realmente muito bom, muito bem desenvolvido, com assunto por trazer essas temáticas, né? Isso, e que é muito bem realizado e com um elenco que realmente é sensacional. Quem puder assistir no cinema, O Escândalo também é outro longa que a gente recomenda. Agora tem a outra estreia, né, Júlio? Muito aguardada e também, eu confesso, estou um pouco apreensiva. É que Aves de Rapina, Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa. É o primeiro filme, né, do universo DC depois do sucesso de Coringa, que é o filme que levou maior número de indicações ao Oscar, né? Isso. E traz aí de volta a Arlequina, depois daquele fiasco que foi Esquadrão Suicida. O que a gente faz com isso tudo, Júlio? Esse tanto de informação. A gente fica curioso, apreensivo, mas o que a gente pode esperar? Então, eu no início eu estava um pouco apreensivo, porque a gente sabe que a Warner, que lança os filmes de super-heróis da DC, ela ficou perdida depois do fracasso da Liga da Justiça, porque eles queriam fazer aquele universo compartilhado. Como você falou, o Esquadrão Suicida até fez uma bilheteria muito boa, mais de 800 milhões de dólares, fez até mais do que a Liga da Justiça, mas que foi um filme que levou um pau tão grande da crítica e que o público depois renegou, que a única coisa boa que tinha no filme era justamente a Arlequina, interpretada pela Margot Robbie, o Coringa gangster do Jared Leto, então a gente nem fala lá aquela coisa deprimente, mas a gente ficou com essa expectativa porque, de uma forma ou de outra, chama atenção porque, entre outras coisas, é o primeiro filme de super-heróis em que as protagonistas, o grupo de protagonistas são apenas mulheres, é um grupo de heroínas, então do tipo, não tem Superman, não tem Batman, não tem Flash, não tem ninguém, são elas que mandam na história. Tinha essa expectativa pela Arlequina, porque ela fez um sucesso tão grande que hoje em dia todo mundo faz cosplay dela, todo mundo sabe quem é, e tem sido muito bem elogiado pela crítica, porque falam que essa questão da emancipação, do feminismo, do empoderamento, está muito bem colocado no filme, no meio de toda essa questão das cenas de ação, da porradaria e tudo mais, do humor que tem na história também. A Arlequina, ela enfim conseguiu se livrar lá daquele relacionamento abusivo, tóxico que ela tinha com o Coringa. Ela está lá em Gotham City, que nesse momento, com o sumiço do Coringa, tem um outro vilão que resolve tomar conta do crime na cidade, que é o Máscara Negra, que é interpretado pelo Ewan McGregor. E o que acontece? Ele, lá com os estratagemas, as ações dele, ele vai trombando com várias personagens, várias heroínas ou policiais de Gotham City, que daí os caminhos delas vão se cruzando com o da Arlequina, e aí elas vão se unir exatamente para tentar impedir os planos aí desse cara. A gente pode destacar então que tem a Canário Negro, que é interpretada pela Journey Smollett-Bell, a Caçadora, que é o papel da Mary Elizabeth Winstead, a Cassandra Cain, que é interpretada pela Ella J. Basco, e a Renée Montoya, que é o papel da Rose Pérez. Com tudo isso, Graça, fica mais animado ou não? Fiquei mais tranquila. Mais tranquila? Não, porque assistir, claro que eu vou assistir, porque o filme já gera uma curiosidade, né? Li que ele é mais emancipação da Arlequina do que Aves de Rapina, mas tô pensando que pode às vezes até abrir porta aí para uma sequência se tudo der certo, né? Mas vamos com calma, vamos ver se vai dar certo primeiro, mas eu tô confiante. É verdade, a gente tem que torcer para dar certo por vários motivos. Primeiro, assim, é um filme em que as atrizes, as personagens femininas é quem mandam, é quem está mandando na história. A gente realmente sabe que Hollywood está precisando ter uma maior participação feminina no cinema, seja atrás das câmeras, na frente também. E tem o fato de que a gente quer ver mais bons filmes de super-heróis
da DC, porque a gente sabe que a Marvel está com um caminho muito bom. A DC resolveu partir para esse caminho de filmes que não são interligados. Já rolaram alguns sucessos, a gente teve o Aquaman, Mulher Maravilha, o Shazam, que não fez tanto sucesso. E 2020 é o ano da mulher também em matéria de filme de super-herói, porque em abril a gente tem Viúva Negra, em junho tem Mulher Maravilha, e apesar de não ser quadrinhos, acho que é fevereiro ou março, tem Mulan, que é a versão live action do desenho animado da Disney lá, que é protagonizado lá pela heroína chinesa. Então, as mulheres estão mandando no cinema, né? Vida longa para elas. Exatamente. Lembrando, então, toda a programação do cinema você pode conferir na versão impressa da Tribuna de Minas, que está nas bancas nesta quinta-feira, também no site tribunademinas.com.br. Segunda-feira, se tudo der certo, estaremos aqui para comentar ao vivo os vencedores do Oscar, e quinta-feira, na próxima quinta-feira, comentando os lançamentos da semana, tá ok? Um abraço para todo mundo, vida longa e próspera.